Olá! Quando a gente olha para um prédio, o que a gente vê? Geralmente um grande consumidor de recursos, né? Mas, e se a gente virasse essa chave? E se enxergássemos os edifícios como a nossa maior oportunidade de ter um impacto positivo, tanto para o meio ambiente quanto para o bolso? Pois é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Bem-vindo ao canal da Ares Sustentabilidade. Este vídeo foi produzido com apoio de inteligência artificial, mas todo o conteúdo é desenvolvido e revisado pela equipe técnica da Ares. Curta o vídeo, inscreva-se e acompanhe o nosso canal. Com um guia bem prático para construir de um jeito muito mais inteligente. Agora imagina só, e se, antes mesmo de colocar o primeiro tijolo, a gente já tivesse um plano para cortar em 20% o consumo de energia, de água e o impacto dos materiais? Bom, esse número não é mágica não. Ele é a base, o ponto de partida de um padrão global que está literalmente mudando a cara da construção civil. E essa ferramenta tem nome, é a certificação EDGE. Pensa nela como se fosse um kit de ferramentas, super prático e acessível, sabe? Ela foi criada para isso mesmo, para popularizar a construção verde. O objetivo é bem direto, fazer com que os edifícios sejam mais eficientes, batendo aquela meta mínima de 20%. Então, beleza, como é que a gente faz isso na prática? Vamos mergulhar agora em dicas bem concretas para cada uma das três áreas: energia, água e materiais. Ok, vamos começar pela energia. E o legal aqui é que as decisões mais inteligentes, aquelas que a gente toma lá no comecinho do projeto, vão se traduzir em contas de luz e água mais baixas por toda a vida útil do prédio. É aquele tipo de investimento que se paga sozinho, sabe? E claro, é um passo fundamental para a gente bater a meta dos 20%. Para a gente poder economizar, a primeira coisa é entender para onde está indo essa energia toda. Esse gráfico aqui mostra os grandes vilões do consumo. Olha só, refrigeração e iluminação estão quase sempre no topo da lista. Com essa informação em mãos, a gente consegue focar nossas estratégias onde o impacto vai ser maior de verdade. E a primeira tática é surpreendentemente simples. É basicamente pintar de branco. Bom, quase isso. A ideia é usar materiais com alto índice de reflectância solar, o tal do SRI, nos telhados e nas paredes. Eles funcionam como um verdadeiro escudo contra o calor do sol. Em lugares quentes, isso já reduz drasticamente a necessidade de ligar o ar-condicionado. É uma solução de baixo custo com um impacto gigantesco. Se as superfícies refletivas são o escudo, o isolamento térmico é o casaco do edifício. Isolar bem o telhado e as paredes externas é uma das estratégias mais eficientes que existem. Pensa assim, uma casa bem agasalhada mantém o calor do lado de fora no verão e do lado de dentro no inverno. Isso alivia e muito o trabalho dos sistemas de climatização o ano inteiro. Ok, depois de cuidar da casca do prédio, a gente olha para dentro. E aqui a tecnologia é nossa grande aliada. Iluminação de LED, que gasta muito menos, aparelhos de ar-condicionado com um alto coeficiente de performance, o que em bom português significa que eles gelam mais, gastando menos energia, e até os bons e velhos ventiladores de teto. Cada um desses itens dá a sua contribuição para a gente chegar na nossa meta de 20% de economia. Beleza, dominamos a energia. Agora vamos para a segunda parte, água. E aqui a lógica da eficiência continua. Num mundo onde a água é um recurso cada vez mais valioso, projetar pensando em economizar não é mais só uma boa prática, né? É algo essencial. E esse slide aqui é um exemplo perfeito de como pequenas trocas geram uma economia gigante. A grande diferença entre uma torneira comum e uma eficiente está numa pecinha minúscula chamada aerador. Ela mistura ar na água, o que mantém a sensação de pressão, só que usando quase 40% menos água. Agora multiplica essa economia por todas as torneiras do prédio todos os dias. O impacto é absurdo. E esse mesmo princípio vale para todo o resto. Vasos sanitários com descarga dupla, por exemplo, que dão a opção de usar menos água quando possível. Chuveiros de baixa vazão, que usam a mesma tecnologia do aerador para dar um banho gostoso gastando bem menos. São tecnologias simples, acessíveis e que, quando somadas, levam a gente tranquilamente para a meta de 20% de economia de água. E se o próprio edifício pudesse produzir parte da sua água? É quase isso. Com o sistema de captação, a água da chuva pode ser usada para regar jardins e para as descargas. E dá para ir um passo além, tratar e reciclar as chamadas águas cinzas, que é a água que sai das pias e dos chuveiros, para esses mesmos fins. Isso diminui demais a dependência da rede pública. Chegamos ao terceiro e último pilar. E este é sobre o impacto que a gente não costuma ver, o carbono que já vem embutido nos materiais. Basicamente,
a pegada de carbono de um prédio antes mesmo da gente acender a primeira lâmpada. Mas afinal, o que é esse tal de carbono incorporado? É a soma de todas as emissões de gases de efeito estufa que foram geradas para extrair, produzir e transportar cada tijolo, cada viga de aço, cada metro de fio. O ED agora foca nisso, usando uma métrica chamada Potencial de Aquecimento Global, ou GWP. É como se fosse uma etiqueta de preço de carbono para cada material, medindo o impacto real dele no clima. E quando o assunto é reduzir o carbono incorporado, essa frase, ela resume a estratégia mais poderosa de todas. Sério, é isso mesmo. Esse é o valor de carbono incorporado que o sistema ED atribui para materiais existentes que são reaproveitados num projeto. Pensa numa reforma, por exemplo. Se a gente mantém a estrutura, as paredes, os pisos, a pegada de carbono de tudo isso é considerada zero. É um incentivo enorme para a gente reutilizar e é, sem dúvida, a forma mais eficiente de construir com baixo carbono. Agora, claro, nem sempre dá para reutilizar tudo. E quando a gente precisa de materiais novos, a estratégia é fazer escolhas inteligentes. Isso significa procurar produtos que tenham um baixo GWP, de preferência comprovado por uma declaração ambiental de produto, que funciona como um rótulo nutricional do impacto ambiental. E, lógico, sempre que possível, dá preferência para materiais da região para cortar as emissões do transporte. Certo. A gente viu um monte de dicas práticas de energia, água e materiais. Mas no fim do dia, juntando tudo isso, o que significa? Por que essa tal de certificação ED é tão importante? A verdade é que os benefícios se espalham por todo lado. Para quem é dono do imóvel, significa custos de operação mais baixos e um prédio que vale mais no mercado. Para o planeta, significa um impacto ambiental muito, muito menor. E para as pessoas que vivem ou trabalham ali, significa mais conforto, mais saúde e mais segurança. É uma situação em que todo mundo sai ganhando. E com isso, a gente encerra essa análise. A questão hoje em dia não é mais se a gente deve construir de um jeito mais sustentável, mas sim como. E com ferramentas como o ED e com estratégias como as que a gente viu, o caminho está muito mais claro. A pergunta que fica é: qual vai ser o primeiro passo no seu próximo projeto? Gostou desse conteúdo? Curta o vídeo, inscreva-se e acompanhe o nosso canal. Siga a Ares nas redes sociais para continuar aprendendo sobre sustentabilidade e eficiência na construção civil.